Santos. Vamos embora começar falando de Argentina, que hoje os nossos irmãos vão escolher entre o candidato Javier Milei ou o governista Sérgio Massa. E quem sair vitorioso desse pleito vai assumir o comando do país, que está com uma inflação que está ultrapassando 142% no ano. E uma pobreza atingindo níveis de mais de 40% da população. A dívida bruta da Argentina hoje supera 88% do PIB e é predominantemente em moeda estrangeira. O Milei é o representante da coalizão La Libertad Avança e, segundo as pesquisas de intenção de voto, ele está aparecendo à frente do seu oponente em 4 levantamentos, enquanto em outros 7 levantamentos estão mostrando um empate técnico dentro da margem de erro. Já o Sérgio Massa é apoiado pelo atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, mas decidiu se afastar um pouco da ala do atual governo devido a essa crise atual. Uma vitória de Javier Milei pode interromper esse ciclo de governos peronistas no país, e esse é o nosso primeiro tema que a gente traz aqui para a roda. Quero começar pela senhora, doutora. Por que a senhora acha que o argentino deve escolher Javier Milei neste domingo? A gente está falando de uma economia em frangalhos da Argentina. Nós estamos falando do peronismo, que já mostrou deixar um índice de inflação acima de 140%. A gente já viu o grau de miserabilidade que a Argentina pode ainda enfrentar, ainda pior, e ele é a continuidade do atual governo da Argentina. Ele é ministro da Economia. O Massa, ele já está há 30 anos na política e só fundou com a política e com a economia da Argentina. Aliás, quem é responsável pela economia, pelas todas as estratégias da economia é ele, porque é o ministro da Economia. E quando a gente fala do polêmico Milei, ele despontou como uma grande liderança como deputado, um partido recém-criado, Liberdade Avança. Ele é economista também, ele é um professor universitário, tem grande aceitação ali com a população mais jovem da Argentina. A gente sabe que ele tem o símbolo, que é a motosserra, passar a serra, né, em todos os serviços públicos. Claro que ele não vai poder fazer isso, porque quase que 70% da população se respalda nos serviços sociais hoje da Argentina, porque não tem estrutura, não tem emprego, o mercado privado está completamente caótico. Então, claro que a gente tem que realmente encarar essa eleição do Milei já para uma ruptura, para uma quebra, para um choque de gestão. Mas claro que a ruptura completa do governo não será possível, será inviabilizado, porque hoje a população ela está completamente dependendo de assistência social ali na Argentina. Agora, então, Fabrício Nainz, opinião é essa. Uma pergunta para você, meu querido. Você que acompanhou as votações tanto de Sérgio Massa quanto de Javier Milei, ambos já votaram. E o que eles disseram no momento do voto? Paulo, primeiro de tudo, eu acho que o fato mais interessante é que dessa vez o Javier Milei teve uma votação novamente na Universidade Tecnológica Nacional, lá em bairro de Almagro, em Buenos Aires, rodeada pela imprensa mais uma vez, mas hoje, diferente do primeiro turno, o Sérgio Massa teve uma grande participação popular lá na cidade de Tigre, ali nos arredores de Buenos Aires, que é onde ele vota. Isso é muito diferente do que a gente viu no mês passado. Milei falou que amanhã é dia de olhar para a Argentina com esperança e não para dar continuidade ao fracasso do país. Já o Sérgio Massa teve um discurso ali um pouco mais tranquilo, digamos assim, disse que está com esperança também, falou algo mais ou menos nesse sentido. Os candidatos estão com um discurso muito mais moderado, né? Tanto o Milei, ao longo de todo o segundo turno, tentou se posicionar de forma um pouco mais conservadora, um pouco mais tranquila em relação àquelas acusações que ele fazia contra a chamada casta política, por exemplo, até para conseguir o apoio da Patrícia Bullrich, e não só o apoio formal dela, porque isso ele já teve, mas conseguir os eleitores da Patrícia Bullrich. Esse é o grande dilema do Javier Milei. Já o Sérgio Massa tem um discurso também um pouco mais conservador, se afastando do atual governo, embora ele faça parte do governo, porque o kirchnerismo que ele representa está hoje com um apoio popular muito menor do que já teve. Então, mais uma vez, a Cristina Kirchner hoje foi votar, por exemplo, lá na cidade de Rio Gallegos, no sul da Argentina, e não vai comparecer ao bunker do Sérgio Massa na hora da apuração. Isso já aconteceu nas primárias, aconteceu no primeiro turno e acontece agora de novo. Um rompimento do governo que a gente não sabe, na verdade, dizer se é de fato um rompimento ou se é uma estratégia eleitoral.
pode ser uma estratégia eleitoral, claro que sim, porque principalmente a figura da Cristina Kirchner representa um desgaste muito grande para essa campanha do Sérgio Massa. Agora, Cássio, só para entender, Buenos Aires pode ser decisiva nessa eleição, né, meu amigo? Sem dúvida, Paulinho. Quando a gente olha para Buenos Aires, que tem uma tendência maior pelo Sérgio Massa, isso pode acabar definindo o resultado. Quando a gente olha para aqueles estados... Só vou pedir para você ligar o seu mic, Cássio, por favor, agora sim. Microfone ligado, comentário ativo. Microfonado. Paulinho, a verdade é que... Não está, Cássio. Vamos fazer o seguinte, ao vivo é assim, meu amigo. Aqui a gente troca microfones para que vocês possam ficar absolutamente tranquilos. Boa tarde. Agora, Paulinho, você bem disse, seguindo um pouco o que foi dito pelo Fabrício, Buenos Aires, a capital argentina, pode ser determinante pelo resultado por algumas razões. Primeiro, é a maior cidade argentina. Em segundo lugar, ela é um pouco do retrato das condições sociais argentinas. Nós discutimos isso aqui no primeiro turno e acho que agora no segundo turno isso é ainda mais relevante. 60% da população argentina recebe algum tipo de benefício social. Benefício social este concedido pelo governo Kirchner, Fernandes e que tem como continuidade o Sérgio Massa. Então, muito provavelmente, essas circunstâncias vão determinar a escolha do eleitor e, por mais que seja uma disputa cabeça a cabeça, há uma tendência pelo Sérgio Massa, pela vitória do Sérgio Massa. Agora, baixa mobilização, hein, nesse segundo turno, meu querido Felipe Monteiro. O que explica isso? Baixa mobilização, né, explica realmente que o povo argentino também está desconfiado com a política, né, um movimento mundial. Aconteceu isso no Brasil também recentemente, onde a gente teve nas últimas eleições mais de 30% de abstenções, não é? Agora, eu queria só colocar um ponto aqui que eu acho importante. Nessas eleições, tanto o Massa quanto o Milei fizeram um movimento para o centro, né? O Massa tentou defender a austeridade fiscal e o Milei tentou defender, veja só, um grande liberal defendeu a continuidade dos subsídios, né, na Argentina. Ou seja, os dois candidatos nessas eleições, na reta final, tiveram uma postura muito mais centrista do que direita ou esquerda. E é bom lembrar, eu sempre falei isso aqui, Paulinho, que o Massa, ele é muito mais identificado com a direita do que com a esquerda. O Massa, ele é muito mais ligado à direita, tanto é que ele apoiou o Macri na eleição que o Macri ganhou, né? E ele, dentro do peronismo, do kirchnerismo, ele era o mais à direita dentro da estrutura partidária, né? Por isso que o partido escolheu o Massa como candidato do peronismo, não é? O Massa é o Ciro Gomes da Argentina, né? Centrão da Argentina. Eu não sei se é o Ciro Gomes da Argentina, porque o Massa tem um histórico muito mais de direita mesmo. Ele foi do governo Macri, né? Efetivamente do governo Macri, né? E, por exemplo, o Larreta... Foi do governo Cristina Kirchner. O Larreta, por exemplo, que é prefeito de Buenos Aires, ele é muito mais à esquerda do que o Massa, e o Larreta apoiou a Patrícia Bullrich. O Massa foi do governo Kirchner, da Cristina Kirchner. Não, ele foi do Macri. Ele foi do Macri. De ambos. Não, de ambos, é de isso. Ambos. Por isso que ele é conhecido como camaleão político. Por isso que ele é o Ciro Gomes. Por isso que ele é conhecido como melhor político, né? Então, assim, eu vejo que essas eleições estão indo muito mais para o centro, né? Então, o discurso partidário e político está muito mais praticamente idêntico nesse segundo turno das eleições. Tanto o Massa quanto o Milei estão defendendo, acredite se quiser, as mesmas pautas. E tem uma questão importante que eu acho que vai decidir as eleições, é que o Milei fez um discurso muito antifeminista, anti-mulheres, não é? Falou que ia revogar a lei dos abortos que foi aprovada na Argentina. Então, eu vejo que está tendo um movimento de mulheres parecido com o que teve no Brasil nas últimas eleições, que pode dar também a vitória para o Massa nos últimos momentos. O que você acha, Renato Batista? Como é que é o conceito de Felipe Monteiro em relação à direita? Pois de centro-esquerda pra lá já é direita pro Felipe Monteiro. Mas é verdade, o Sérgio Massa é conhecido como um camaleão político mesmo. Ele já militou ali em diversas áreas e nessa campanha ele tentou se desvincular o máximo possível do Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner, que inclusive quando foram votar hoje sequer declararam o voto deles, né, pro Sérgio Massa, justamente para não tentar queimá-lo. Agora, sobre a abstenção, Paulo, que você havia perguntado, eu acho que é uma certa gama de eleitores que eles preferem
de certa maneira, não se posicionar, não assumir muitas posições. São as pessoas mais despolitizadas. E como há dois candidatos que gostem ou não de algum deles, eles têm posições fortes. Um tá lá para manter o governo atual, né? Tem esse posicionamento camaleônico, porém ligado ao atual governo, e o outro é um candidato de posições bem fortes. Então eu vejo que muitas das pessoas acabam não querendo tomar o lado de um dos dois e acabam por não ir votar. Gente, olha só, pra gente falar um pouquinho mais das eleições lá na Argentina, vejam só quem vai aparecer aqui no meu telão. O homem está lá preparado para nos trazer informações deste conflito. O nosso Marcelo Favalli, editor de internacional aqui da Jovem Pan, vai conversar com a gente diretamente de Buenos Aires. Favalli, eu queria começar contigo entendendo como é que estão os números de comparecimento agora do argentino na urna. Excelente pergunta, Paulo Matias. Primeiro, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí do outro lado da linha, todo mundo que está aí no estúdio da TV Jovem Pan News, no Tá na Roda. É o seguinte, agora são 15 horas e 12 minutos, tanto na capital brasileira, Brasília, quanto aqui na capital argentina, Buenos Aires. A gente não tem diferença de fuso horário entre as duas capitais. E às 2 da tarde saiu uma informação que 45% dos eleitores compareceram nas urnas. Daqueles mais de 35 milhões convocados para votar, porque aqui na Argentina, como no Brasil, o voto não é uma escolha, ele é compulsório. Quem não votar depois tem que comparecer ali no que a gente chamaria de uma junta eleitoral, né, um cartório eleitoral para justificar o seu voto, às vezes paga uma multa, não é um grande problema para o argentino. Mas isso pode ser aí um indício de grande abstenção, como houve no primeiro turno e como vocês falavam aí um pouquinho mais cedo no estúdio. Mas vamos fazer a conta. As urnas abriram às 8 horas da manhã, fecham às 6 horas da noite. É uma jornada de 10 horas. Agora, às 15 horas, nós já estamos na segunda metade. Falta menos de 5 horas, um pouquinho menos de 5 horas, para acabar a votação e menos da metade dos eleitores compareceram. É claro que eu estou fazendo aqui uma média matemática. A tendência num dia lindo que está fazendo aqui, agradabilíssimos 25 graus, muita gente aproveitando aí para lotar os parques, porque as ruas, estão praticamente vazias. Eu estou numa grande avenida que desemboca no Palácio Presidencial, a Casa Rosada. Então, quer dizer, estou no centro administrativo de Buenos Aires, tipicamente uma região de muito movimento. Aqui tem muitos colégios eleitorais, mas a gente não vê muita movimentação de eleitores e sim mais de turistas, gente que saiu com o cachorro para passear, para fazer um exercício e aproveitar este domingão de sol e tempo firme. Mas eu não vou tirar aí a presunção de inocência do eleitor argentino. Vamos acreditar que ele aproveitou o almoço, tudo mais, para votar à tarde. Mas números sólidos de comparecimento, nesta primeira metade da jornada de votação, menos da metade dos eleitores vieram comparecer. Isso explica muito, Paulo, os discursos do Maurício Macri, que foi presidente, o último presidente de direita aqui da Argentina, do Alberto Fernandes, o atual presidente, e até do Sérgio Massa. Quando esses três votaram, fizeram um discurso enaltecendo a democracia. É importante lembrar que esse ano aqui, 2023, agora em dezembro, os argentinos vão celebrar 40 anos de redemocratização. O último ciclo de ditadura terminou em 1976 e foi entregue ao governo civil em 1983. Então é uma data importante para a democracia. Esses três políticos que eu falei, Sérgio Massa, candidato, Maurício Macri, ex-presidente, e Alberto Fernandes, o atual presidente, falaram do valor da democracia, claro, e pediram: venham votar, saiam de casa, tenham esse seu compromisso com a nossa democracia que é tão importante. Bom, por quê? Porque todo mundo sabe que a abstenção pode ser um ponto preponderante para um lado para o outro. O Javier Milei também já votou. Ele está a 2 pontos percentuais à frente, segundo o balanço das últimas pesquisas, divulgadas ainda na semana passada, à frente do Sérgio Massa. É muito pouco, né? Então, qualquer detalhe agora pode ser a diferença. A abstenção, o voto feminino, como vocês estavam falando aí no estúdio, a mobilização que o Sérgio Massa fez dentro do peronismo junto com os sindicatos, cada detalhe conta. Deixei o Javier Milei aqui por último dessa lista para falar o seguinte: ele fez um discurso tranquilo, não falou de já ganhou, né? Não teve um discurso ali comemorando a sua eventual
parcela ou pequena porcentagem de vantagem de acordo com as pesquisas, mas ele depois subiu o tom um pouquinho. Falou o seguinte: olha, chegamos até aqui, conseguimos chegar no segundo turno, vencemos uma campanha suja e mentirosa, baseada no medo que o outro lado fez contra nós. Foi ele que subiu um pouquinho o tom. E aí, algo que me chamou a atenção assim que apareceram as primeiras imagens do Javier Milei chegando, primeiro que ele estava cercado por uma multidão. Tanto que a Justiça Eleitoral orientou as forças de segurança a criar um esquema especial de votação para o Javier Milei. Ele foi votar na zona eleitoral, na urna em que ele está cadastrado, isso, claro, não foi mudado, mas ele teve que entrar por uma porta auxiliar na escola e todos os outros eleitores foram mantidos numa outra entrada, porque no primeiro turno foi uma confusão e muita gente demorou muito para votar. Por quê? O Javier Milei atraiu milhares de repórteres, né? Claro, tanto da imprensa nacional como da imprensa estrangeira, muitos apoiadores e outras centenas de curiosos. Isso tumultuou o entorno. Hoje não foi diferente, mas tinha um esquema mais fácil para ele conseguir chegar. O que me chamou a atenção nessa imagem é que faz um calorão. Até eu aqui abandonei o paletó e arregacei as mangas. Ele foi de preto e de jaqueta de couro, o que não faz o menor sentido nesse clima. Mas ele está mantendo um personagem que o deixou como a grande figura dessa jornada eleitoral. Ele parecia um cantor de rock, descabelado, com jaqueta de couro em meio a um calorão, mas para manter um personagem que o trouxe aí como favorito a esse segundo turno. Paulo.